queremos hoje refletir a palavra de Deus mais do que nunca neste mês da Bíblia. Todos nós, neste mês da Bíblia, queremos de fato criar mais intimidade com a palavra do Senhor, e assim o precisamos. Quando nós falamos em criar mais intimidade com a palavra do Senhor, significa visitarmos mais os livros da Sagrada Escritura. Se visitássemos mais os livros da Sagrada Escritura, praticando, portanto, a nossa lexo divina, a nossa leitura orante, com certeza teríamos mais vida espiritual. Com certeza teríamos mais qualidade de vida. Porque de fato, amados, sabemos muito bem que a nossa vida espiritual está conectada com a nossa vida física, com a nossa saúde física, ou seja, saúde espiritual e saúde física, saúde psicológica. Se assim o fizéssemos, a nossa vida teria mais qualidade. Não criaríamos, por sua vez, tantas doenças que muitas das vezes criamos, porque a Sagrada Escritura traz a nós, irmãos, uma qualidade de vida. Então, neste mês, reúna a família. Mas padre, em casa é tão difícil, cada um vai para os seus afazeres, os filhos vão para o colégio, mas existe um momento em que vocês estão todos em casa. Neste momento em que vocês estão todos em casa, faça junto com os filhos, com seu esposo, com sua esposa, a leitura orante da Bíblia. A leitura orante da Bíblia nos pede que atualizemos a mensagem proposta naquele trecho a qual nós lemos. A leitura orante da Bíblia faz com que de fato possamos fazer o nosso exame de consciência pelas palavras que provêm de fato da boca de Deus, que estão escritas no Santo Livro. E hoje a primeira leitura nos mostra um desafio para São Paulo, quando ele pede para a comunidade não ignorar a morte. Paulo está ensinando para que eles não possam ignorar a morte. Se achavam, portanto, donos de si mesmos, achando que ficariam para a semente, como falamos hoje. E sabemos que ninguém ficará ou fica para a semente. Todos nós um dia voltaremos para Deus. Todos nós um dia contemplaremos a face do Senhor na Jerusalém celeste. E por providência divina ou não, hoje nós celebramos o novenário perpétuo aos falecidos. Todos nós já entregamos alguém para Deus. Um filho, um esposo, um avô, uma esposa. Por que nós falamos entregamos alguém para Deus? Porque nós não nos pertencemos. Infeliz daquele, portanto, que alimenta este pensamento e este sentimento de pertença própria. Eu me pertenço, Padre. Não. Nós nos pertencemos a Deus, ao Senhor. Ninguém é dono de ninguém. Aquela pessoa que você escolheu para passar a sua vida toda, a sua existência nesta terra, o esposo, a esposa, um dia alguém vai primeiro que o outro, até que a morte os separem, como diz, portanto, o rito
do sacramento do matrimônio, mas dizer que, enquanto estamos nesta peregrinação terrestre, precisamos saber que um dia vamos para Deus, que um dia retornaremos para o Senhor. É isso que São Paulo está dizendo a esta comunidade. Amados, todos nós que já passamos pela dor da perca de um ente querido, nós, portanto, sabemos a ferida que muitas das vezes fica aqui dentro do coração. Mas esta ferida, amados, ela não pode ficar sangrando, não pode, porque se fica sangrando esta ferida aqui dentro de você, aqui dentro de nós, não conseguiremos, portanto, levar adiante a nossa história de vida. Você que está em casa, você com certeza, todos nós, como já falamos, já perdemos um ente querido, já o entregamos para Deus. Não significa que nós deixamos de ser filho, não significa que você deixou de ser pai deste filho que já faleceu. Significa que você ganhou um intercessor, uma intercessora junto de Deus. Se alimentássemos, portanto, este sentimento aqui dentro, nós poderíamos melhor compreender o sentido da morte. Por isso que São Francisco diz: morte, a morte, minha amiga, caminha comigo todos os dias. Não sabemos o dia de amanhã. Para isso a necessidade de vivermos o hoje de forma verdadeira e constante. Paulo, ele traz este sentimento de encorajamento para estas pessoas, para que eles possam ter um coração cheio de coragem para levar a vida adiante, levantar a cabeça e seguir em frente. Por isso que a leitura que nós ouvíamos hoje, geralmente a usamos nas exéquias dos falecidos. Geralmente é usada também na missa de corpo presente daqueles que faleceram, para lembrar que todos nós passaremos pela morte, todos nós passaremos por esta passagem deste mundo que é passageiro, efêmero, para aquilo que é eterno. Contemplar a face de Deus na Jerusalém celeste. Não se apegue tanto, nem a nada, nem a ninguém. Quando nós nos apegamos demais a coisas e a pessoas, o sofrimento é maior para nós que ficamos. Para nós que ficamos. Porque aquele que já foi para Deus, onde ele está, não existe sofrimento, não existe perseguição, não existe doença, não existe nenhum tipo de sofrimento, porque ele já está contemplando a face do Senhor. Ora, se lá, portanto, não existe nenhum tipo disso que nós acabamos de dizer, então cabe a nós fazermos a verdadeira entrega. É muito triste para uma pessoa que não entrega o seu ente querido que já faleceu de forma total para Deus. Acredito que eu já disse aqui a vocês, em uma das celebrações, uma experiência que tive com uma mãe que perdeu o seu filho em um acidente de carro, jovem, e de jeito nenhum ela se perdoava
por aquilo que aconteceu, mas eu fiz a ela uma proposta. Eu disse: minha irmã, faça uma atitude na sua vida. Compre um vaso de flor muito bonito, talvez uma flor que o seu filho gostava. Compre algumas velas, vá até o lugar onde ele está, o corpo dele está sepultado. Leve estas flores, acenda estas velas e faça uma oração que possa brotar do seu íntimo, do fundo do seu coração, dizendo: Senhor, eu te entrego de forma total este meu filho que morreu muito jovem. Receba-o de forma definitiva junto de ti. Passou-se alguns meses, ela voltou e disse: Padre, hoje eu não vim aqui para a confissão, hoje eu não vim aqui para a direção espiritual, vim apenas agradecer. Mas eu disse: agradecer o que, minha irmã? Agradecer por eu ter feito aquela dinâmica que o Senhor me ensinou. Eu entreguei o meu filho a Deus de forma total, e sei que hoje, agora, ele está contemplando a face de Deus, e que eu ganhei um filho muito jovem, intercessor por mim, pelo meu esposo, pelos meus pais, junto de Deus. Entrega, desprendimento, o sentido daquilo que nós já falamos: nós não nos pertencemos, pertencemos ao Senhor. Por isso que hoje, olhando para este Evangelho, Jesus apresenta um programa de vida, viver um dia por vez, com qualidade. Jesus, quando pega o livro do profeta Isaías e faz esta leitura em sua terra, no templo onde ele aprendeu a rezar as orações, porque Jesus foi judeu, Jesus teve uma religião, Jesus cresceu em uma comunidade, em uma família, e hoje vemos ele visitando a sua terra natal, e vem de encontro àquela expressão maior. Pode, portanto, um profeta ser bem aceito na sua terra? Muitas das vezes não. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus reconhece, por meio desta leitura que ele acabou de fazer, amados, que o Espírito Santo está com ele. E podemos também afirmar que o Espírito Santo está conosco. Quando fomos crismados, recebemos os dons do Espírito Santo. E estes dons estão em nós. Agora, muitas das vezes, não queremos, portanto, praticar estes dons que estão aqui em nossa mente, que estão aqui em nossa essência. Por que em nossa essência, Padre? Porque não tem como arrancar. O óleo santo a qual fomos crismados, assinalados em nossa fronte, impregnou em nosso DNA, está em nós. Porém, são tantas as vezes que escondemos os dons que recebemos do Senhor. O Senhor lê este trecho do profeta Isaías. Ele se autoafirma que ele veio para tirar as pessoas das prisões. E a pior prisão que existe, irmãos, é aquela que nós mesmos criamos.
uma prisão de mente, uma prisão existencial a qual nós criamos. Se nós estamos, portanto, criando tais prisões, precisamos de uma certa transformação. Mas, infelizmente, tantos de nós, preferimos ficar nestas prisões, fabricando, portanto, a nossa própria condenação. Como que eu faço isso, padre? Infelizmente, alguns vão à missa não para participar da Santa Missa, porém, às vezes, praticar um certo sacrilégio com o corpo de Cristo. Infelizmente, é triste, mas é necessário dizer. Fazem que comungam, mas escondem o corpo de Jesus e levam embora, para praticar sacrilégios com a Eucaristia, um pecado muito grande, que talvez muitos praticam. E infelizmente eu já vi pessoas fazerem isso no Corpus Christi, muita gente comungando, e que bom que tinha do lado dos padres, ministros da Eucaristia. Irmãos, não façamos isso. O mal que nós praticamos volta para você mesmo. O bem que eu pratico também volta para mim. Tenhamos mais amor com as coisas sacras, ou seja, com as coisas de Deus. E infelizmente, motivados por esta modernidade que está bem avançada, estamos perdendo o sentido daquilo que é sacro, daquilo que é de Deus. Não façamos isso. Por isso que Jesus hoje proclama esta libertação dos presos. Dos presos. Que tipo de prisão estamos vivendo? Fabricando às vezes a minha própria condenação. E quando nós dizemos e falamos, fabricar a própria prisão significa a pessoa que não tem mais um certo entusiasmo na vida. Padre, eu perdi o sentido da vida. Vai alimentando uma certa depressão dentro de si. E estamos no mês amarelo, no mês de setembro, mês de prevenção do suicídio. Quantos praticam o suicídio ou já praticaram? Quantos com problemas psíquicos em sua mente que têm esta vontade de dizer um basta? Mas perceba que aquele que pratica o suicídio, ele encerra com os problemas internos, mas deixa pessoas sofrendo. Pais, mães, filhos, avós, esposo, esposa. Cabe a nós rezarmos por estes que já praticaram tal situação. Não condene exatamente ninguém, porque ninguém sabe o que passa na cabeça do outro, referente a determinado sofrimento, prisões que estes, portanto, vão criando. Perderam o entusiasmo, fabricaram a própria penitenciária. Sabemos o que é uma penitenciária. Às vezes fabricamos as nossas penitenciárias existenciais aqui dentro e aqui em nossa mente, em nossa cachola. Então cabe a nós olharmos e vermos, estamos sendo prisioneiros de si mesmo, ou eu estou buscando em Deus motivações para que eu possa encontrar resistências referente a certas
negatividades a qual eu fabrico em minha vida. Resista, persista, pratique a perseverança, motive a esperança dentro de você. Todos nós, irmãos, todos nós temos sim capacidade de ir adiante. Eu dizia ontem na Eucaristia, e repito hoje a vocês, e aqueles que nos acompanham de casa. Sábado, eu fazia a leitura orante do texto da liturgia de ontem, e eu fiquei um pouco preocupado no sentido do transcorrer da vida. Porque nós estamos nesta semana, na 22ª semana do tempo comum. Mas padre, por que o senhor está dizendo isso? Porque o tempo comum vai até o 34º domingo. Significa que temos 12 semanas, 12 domingos, até começar o advento. 12 semanas. E o que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência? Não fique estático, parado no tempo. Não fique. Eu sempre digo e repito, amados, o luto na nossa vida, por alguém que já partiu para junto de Deus, o luto precisa ser passageiro. Tenha o luto, sim. Em um velório, ninguém pode dizer a você ou a mim, não chore. Precisamos chorar sim, no dia do velório daquele que amamos. É um momento para isso, mas o luto precisa ser passageiro. Já rezamos a missa de 7º dia para o meu avô, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu filho. Então fique aqui dentro a saudade. A saudade. Saudade do churrasco que você fazia com seu avô. Saudade do cheiro da comida da sua mãe. Saudade dos abraços do domingo de Páscoa, ou do dia de Natal, ou do dia das mães. Saudade. E quando alimentamos ou persistimos na saudade, temos aqui dentro de nós lembranças boas, lembranças boas, lembranças de pessoas que fizeram parte da nossa história. Por isso que hoje rezemos pelos falecidos, por pessoas que participaram da nossa história de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.